Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um estudo de caso do Rabujo. Nós estudaremos os eventos que aconteceram no dia 21 de maio de 2020. O ministro Celso de Mello, do STF, encaminhou via despacho 3 notícias-crimes que foram protocoladas por partidos políticos e parlamentares contra o presidente Jair Bolsonaro e o ex-ministro Sérgio Moro. Além do pedido de investigação, consta nas notícias-crimes encaminhadas pedido de busca e apreensão dos telefones celulares do presidente Jair Bolsonaro e de seu filho, Carlos Bolsonaro. Daí decorreu uma rápida reação do ministro da Casa Civil, general Augusto Heleno, que lançou uma nota pública, divulgada inclusive nas redes sociais, onde destaca ser inconcebível a apreensão do telefone do presidente. O que nós nos propomos nesse vídeo é esclarecer se é possível, nos termos estabelecidos pela lei e pela Constituição, a apreensão do celular do presidente da República. Então, fica ligado aí para ver qual é a melhor resposta de acordo com o direito. Inicialmente, a título de esclarecimento, já destacamos que o ministro Celso de Mello ele não determinou a apreensão do celular do presidente Jair Bolsonaro. O que aconteceu é que, via despacho, ele encaminhou as notícias-crimes que lhe foram endereçadas para o Procurador-Geral da República, e é justamente nessas notícias-crimes que consta o pedido para que seja apreendidos os aparelhos celulares, tanto do presidente quanto do filho dele. Esse pedido, se for feito, deverá ser realizado pelo Procurador-Geral da República. E aí sim, o ministro Celso de Mello, que está a cargo desse inquérito, ele que vai determinar se é adequado, razoável e pertinente a apreensão desses aparelhos eletrônicos. Assim ocorre porque no Brasil, o nosso modelo de direito processual penal é baseado predominantemente em um sistema acusatório, no qual existe uma distinção entre o órgão acusatório e o órgão julgador. Assim, a iniciativa para a produção de provas deve partir fundamentalmente da Polícia Judiciária e do órgão legitimado para oferecer ação penal, que nesse caso é a Procuradoria-Geral da República. Mas ainda fica a seguinte pergunta: e se a Procuradoria-Geral da República encaminhar ao STF pedido de busca e apreensão para os telefones do presidente da República? Nesse caso, é, como diz o general Heleno, inconcebível o deferimento de um pedido desses? Em uma resposta simples e direta, nós podemos dizer que o general Augusto Heleno está absolutamente equivocado. Vasculhando a legislação processual penal e a Constituição Federal, não existe nenhuma imunidade que garanta o presidente contra mandados de busca e apreensão de seus aparelhos eletrônicos. Tampouco nós podemos observar que o segredo de Estado seria um obstáculo, uma vez que o próprio ministro do STF pode e deve determinar, acaso seja deferido esse mandado de busca e apreensão, cautelas necessárias para que durante a perícia todos os sigilos que sejam sensíveis para a segurança do Estado e para os interesses nacionais sejam mantidos em absoluto segredo. Dito isso, e reafirmando, não existe nenhum impedimento constitucional e legal para um eventual mandado de busca e apreensão do aparelho celular do presidente. Fica a pergunta: o que acontece se ele se recusa a dar cumprimento a esse mandado e empreende esforços para frustrar que ele seja efetivamente cumprido? Quais seriam as consequências jurídicas daí decorrentes? Se o presidente da República empreende esforços para impedir o cumprimento do mandado de busca e apreensão, teríamos aí a constituição de crime de responsabilidade. São crimes contra o cumprimento das decisões judiciárias. Impedir por qualquer meio o efeito dos atos mandados ou decisões do Poder Judiciário. Notem que a pena para crime de responsabilidade é a perda do cargo e a inabilitação por até 5 anos do exercício de qualquer outra função pública.
Mas uma observação muito importante nesse caso é a seguinte: mesmo que o presidente entregue o celular, é muito provável que esse aparelho ele esteja bloqueado com senha e que o seu conteúdo é muito provável também, em razão da sensibilidade dos assuntos que são tratados por meio dele, que todos os dados estejam criptografados. E aí, ele entrega o celular, mas está ele bloqueado e os dados são criptografados. O presidente seria obrigado a desbloquear ou a entregar a chave para decodificar o conteúdo? Considerando o artigo 5º, inciso 63 da Constituição Federal, nós temos a garantia fundamental de que ninguém será obrigado a fazer prova contra si mesmo. Sendo assim, o Jair Bolsonaro pode até ser obrigado a entregar o aparelho telefônico, mas ele não pode ser obrigado a dar a senha ou mesmo a chave criptográfica para decodificar o conteúdo dos dados. Esse entendimento está apoiado em vasta jurisprudência, inclusive decisões do STF e do STJ, que fundamentam e reconhecem que ninguém pode ser obrigado a colaborar na produção de provas contra ele mesmo. Vejamos uma jurisprudência bastante paradigmática. Segundo uma decisão do próprio STF, exarada pelo ministro Celso de Mello, nós temos que o direito contra a autoincriminação pressupõe: letra A, o direito de permanecer em silêncio; letra B, de não ser compelido a produzir elementos de incriminação contra si próprio, nem constrangido a apresentar provas que lhe comprometam a defesa; e letra C, de se recusar a participar ativa ou passivamente de procedimentos probatórios que lhe possam afetar a esfera jurídica, tais como a reprodução simulada do evento delituoso e o fornecimento de padrões gráficos ou de padrões vocais para o efeito de perícia criminal. Se extrapolarmos os fundamentos e as proposições desse entendimento jurisprudencial para o caso que nós estamos analisando, nós podemos chegar à seguinte conclusão: Jair Bolsonaro pode até ser obrigado a entregar o seu aparelho telefônico, mas ele não é obrigado a dar a senha, nem mesmo a chave criptográfica para decodificar os dados que nele constam. Aí que se vire a autoridade policial para tentar quebrar essas barreiras tecnológicas que impedem o acesso ao conteúdo do aparelho eletrônico. Então, em sintética conclusão, não existe nenhum obstáculo constitucional ou de processo penal que obste a concessão de mandado de busca e apreensão do celular do presidente da República. Aliás, se ele empreender esforços para frustrar o cumprimento desse mandato, pode ocorrer crime de responsabilidade que fundamenta a perda do mandato. Entretanto, devemos destacar que Jair Bolsonaro pode até ser obrigado a entregar o celular. Isso aí não ofende o princípio contra a autoincriminação. Entretanto, tributário a este mesmo princípio, ele não é obrigado a dar a senha que destrava o aparelho eletrônico, nem mesmo a chave criptográfica que decodifica os dados e informações que nele constam. E assim, nós terminamos mais um estudo de caso. Se você gostou, curte aí a nossa página e inscreva-se no canal para mais novidades em ciências criminais com o canal do Rabujo. Até a próxima, pessoal!